Dois líderes, um baralho de perguntas. Nenhuma resposta combinada. Este é o Leadership Crossfire, uma conversa rápida da House of Leaders, onde diferentes perspectivas se encontram para falar sobre liderança, futuro, pessoas e impacto. Vamos a jogo? Eu sou o Pedro Teger, sou fundador da Stat Artes Marciais e sou empreendedor na área do desporto e bem-vindos à House of Leaders. Sou Gonçalo Uva, ex-jogador de rugby internacional de Portugal, com 100 jogos, ex-jogador também profissional em França durante muito tempo e hoje trabalho na área financeira, sou consultor numa sociedade gestora e estou aqui com muito gosto no House of Leaders com o Pedro Teger. Então vai, primeira pergunta. Gonçalo, qual foi o momento mais inesperado da tua carreira? Na carreira de rugby foi ter de sair quando estávamos a cantar o hino. Antes de cantar o hino, portanto, normalmente há o hino das duas equipas, no hino da equipa adversária tem que sair rapidamente para ir à casa de banho. Isso foi num jogo... Foi no jogo internacional. Da seleção? Mas consegui-me despachar a tempo e voltei para cantar o hino. Agora, mais recentemente, eu lido muito com empresas familiares que nem sempre estão à vontade para discutir alguns temas empresariais dentro com alguém de fora. Alguns momentos engraçados e caricatos quando encontramos com estas relações familiares. Não posso entrar em grande detalhe, mas não deixa de ser um momento caricato na forma de ver famílias a falar sobre os negócios. E o Gui, sais da sala? Tento-me esconder. Aqui deve ser mais pequenino, deve ser fácil. Tento-me esconder. Agora sou eu. Isto é, bem, para ti, quando é que percebeste que tinhas um big hit? Muito bom. Um big hit. Foi quando... Então eu abri a Stat Campo de Ourique, a primeira academia, completamente com a ideia de que só queria era que aquilo funcionasse o suficiente para pagar contas e fazer a minha vidinha. E passado talvez 2 anos, de repente dou por mim a dar aulas numa academia com um tatame de 80 metros quadrados, 85 metros quadrados, e de repente tinha 4 filas de crianças, todas completamente... Não havia 1 metro quadrado que não tivesse alguém, não é? Porque eles tinham que ter 2 metros, portanto era um para cada. E estava a aula completamente cheia, 4 filas, e eu a dar os treinos e de repente realizo: uau, o que é que se passa aqui? E não era só num treino, era de repente todos os treinos à tarde estavam completamente ao barrote, e aí percebi, ok, isto está a funcionar. Como é que te adaptaste? Rapidamente ou... Procura novo espaço, nova equipa, nova estrutura, novos treinadores? Não, tentei organizar o produto que eu tinha, ou seja, eu vinha de um produto que podias correr, fazer, precisavas de espaço e de repente comecei a criar uma metodologia de ensino que era possível ter qualidade, mas mantendo movimentações dos alunos muito organizada. E isso depois permitiu-me escalar os programas, os treinos e depois eventualmente abrir outras academias. Foi e é um grande hit, sem dúvida. Obrigado. O que gostarias que as futuras gerações de líderes fizessem diferente? Eu acho que era importantíssimo que todos os líderes praticassem desporto de alta competição. Principalmente desportos em equipa. Obviamente, desportos individuais são importantes, têm os seus valores. Dentro daquilo que é as equipas, dos mesmos desportos individuais, hoje em dia têm equipas, mas... o desporto de equipa traz valores, traz respeito, amizade, traz alguns valores adicionais aos desportos individuais, mas acredito que todos os líderes, quer sejam privados e empresas, principalmente os públicos, deviam fazer desporto, porque tenho a certeza que iam ser melhores líderes e iriam marcar ainda mais a sua geração e as gerações vindouras. E qual é que tu achas, um follow-up, desculpa, porque acho que este é importante, do desporto de equipa, e disclaimer, gosto muito do rugby, tenho o meu filho a jogar e etc, como sabes, mas o que é que tu achas que é talvez o maior impacto na personalidade de alguém que vai liderar, que o desporto de equipa pode trazer? Aqui, sem dúvida, a parte do respeito, e falo também, obviamente, em macro, não vou estar a entrar, mas o respeito, a questão da diferença cultural, e da diferença, já sei que é um nível mais à frente, mas a questão de ser, do rugby ser um desporto naturalmente inclusivo, porque precisamos de todo o tipo de atletas, os baixos, grandes, os altos, os magros, os gordos, os inteligentes, os menos inteligentes, precisamos todos para fazer uma equipa
E até, quanto mais diversa ela for, se calhar melhor é a equipa. E, portanto, o facto de conseguirmos respeitar essa diversidade e saber tirar o maior partido de cada um, nas organizações, acredito que elas irão ter mais sucesso. Mais sucesso. Pedro, para ti o que é que significa liderar com propósito? Ok. Para mim, o que é o meu propósito, pelo menos é o que eu acredito, é quando a nossa liderança tem como principal impacto e objetivo fazer crescer os outros. Ou seja, não é uma liderança virada para resultados, não é isso é uma consequência natural de uma cultura, mas quando a liderança é feita para desenvolver, para fazer crescer as outras pessoas, então os resultados naturalmente serão bons, porque quando as pessoas crescem, as pessoas desenvolvem-se, as pessoas descobrem novas dimensões, a organização desenvolve-se, a cultura desenvolve-se e, portanto, os resultados terão que ser positivos naturalmente. E, portanto, sempre que a liderança tem um papel de olhar para a pessoa e, como tu dizias muito bem, ver as diferenças, respeitar as diferenças e potenciar as pessoas, fazê-las crescer como endgame, então a liderança acaba por ser um círculo virtuoso permanente. A pessoa cresce, o líder cresce. E formar, antes de formar atletas, é formar mulheres e formar homens. Exatamente. É completamente. E isto nas organizações é igual. Nós, quando trabalhamos numa organização e temos que trabalhar com pessoas que estão a desenvolver o projeto, o budget, a organização, é igual, são seres humanos. E se a pessoa sente que não se está a desenvolver como pessoa, a pessoa vai estagnar e vai parar e o trabalho também. E, portanto, é desenvolver as pessoas e as pessoas desenvolver o negócio. Gonçalo, que conselho deixarias às lideranças do futuro? Já tocámos um bocadinho em pontos que eu acho que poderiam ser conselhos para passar às lideranças futuras. Portanto, volta à primeira, que é aconselhar que eles façam desporto, pratiquem desporto. Não é preciso ser rugby, não é preciso ser taekwondo. Hoje em dia, os desportos de longa distância, quer seja uma maratona, quer seja um triatlo, são considerados os novos MBAs. Ter a disciplina para treinares, enquanto conciliar a parte familiar, a parte profissional e a parte desportiva, para conseguires fazer uma prova de grande distância, requer uma organização tremenda e dá-te valores e dá-te ensinamentos facilmente transponíveis para as empresas. Portanto, volto a frisar o desporto e, se calhar, mais na parte pública, temos que mudar o shift. O desporto não é para acabar, o desporto devia ser para começar. As nossas escolas têm que melhorar as condições do desporto, a educação física tem que voltar a contar para a média e temos que valorizar o desporto para termos líderes com uma maior capacidade de resiliência, uma capacidade de respeito, de espírito de sacrifício e todos estes valores, incluindo o rugby. Portanto, diria que este é assim o maior exemplo que daria aos líderes e às futuras lideranças. Boa. E tu, conta-me tudo do teu lado. Encontro, exato, eu vou ao teu encontro. Diria que as lideranças do futuro deviam ter como KPI, aliás é isto que o desporto dá, como KPI principal a atitude, que é difícil medir, mas nós falamos muito de resultados, mas devíamos ver a atitude que as pessoas conseguem ter quando estão a trabalhar e quando estão a desenvolver projetos. E quando eu digo isto é porque nós sabemos que a atitude é que transforma, a atitude é que chega ao resultado, a atitude é que faz o extra mile, mas para termos uma atitude, para desenvolvermos a atitude nas pessoas, temos que garantir que o ecossistema toda à volta é saudável. Porque não é só a atitude de burnout, que dá um pico e cai, mas é a atitude sustentável, que aliás a alta competição ensina muito isso, que é conseguir ter a atitude full quando é para ter. Então que ecossistema é que temos que criar à volta das pessoas para que elas consigam ter a atitude que precisam para se desenvolverem e para desenvolver os negócios? E a atitude acaba por ser fundamental porque grande parte, e no desporto também, mas nas empresas, o insucesso está presente. E portanto, se a atitude for boa e não houver e acabar em insucesso, ganhamos qualquer coisa, ao menos ganhamos qualquer coisa. Mas aprendemos, não é? Aprendemos. É importante aprender das gotas. Muito bem. Obrigado. Boa.